bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio do nosso Young Podcast, um espaço de debates isento, ético e imparcial, criado para você que é gestor ou gestora universitária, mantenedor, professor, estudante ou simplesmente um apaixonado pela educação superior, naqueles temas que são mais relevantes para o mercado no dia de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência mais uma vez. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Buiê, como vocês sabem, eu sou sócio da Brandil Consultoria Educacional e da Somos Young, um call center especializado na captação de alunos e na recuperação da sua inadimplência. Além da Brandil e da Somos Young, esse podcast conta com apoio institucional da Abruc e da Fundacred, sem os quais nada disso seria viável. Então, nosso agradecimento também à Abruc e à Fundacred. No último episódio, nós tivemos aqui a professora Denise de Carvalho, secretária da Secretaria de Educação Superior, a CESU, do MEC, e nós conversamos sobre a visão de futuro do governo para os próximos anos do ensino superior brasileiro. Tivemos um bate-papo bastante extenso, bastante rico, sobre diversos aspectos que impactam o dia a dia da gestão universitária, dos empregos dos professores e da educação dos alunos. Por exemplo, nós falamos da necessidade de ampliar o acesso de brasileiros e brasileiras, não só à graduação, mas também à pós-graduação estrito sensu, para que nós possamos pensar em cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Nós falamos sobre as tendências de expansão desse mercado, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, e é tão complexo falar de expansão após anos que nós estamos vivendo de dificuldades desse segmento, sobretudo no segmento presencial. Falamos de tendências de regulação, onde a professora Denise deixou claro que nós deveremos ter mais regulação estatal e menos autorregulação. Falamos sobre o EAD, os desafios do GT de psicologia, odonto, enfermagem, direito e quais são as tendências para a educação à distância nesse Brasil. Falamos sobre reconstrução de fiéis, falamos de formação de professor e o problema que nós estamos enfrentando com as licenciaturas presenciais, sobretudo para a formação de professores para o ensino fundamental e médio. Ou seja, um episódio riquíssimo que, se você é gestor ou gestora, recomendo que pare o seu dia a dia aí por 1 hora e meia para fazer os seus apontamentos, que é imperdível. E como nós vimos no episódio anterior, essa questão de atingir metas do PNE com a inclusão, com o aumento do acesso dos estudantes, com aumento de base de alunos no ensino superior, é algo que não tem como depender exclusivamente do MEC num curto espaço de tempo. Seja por uma limitação orçamentária, seja por uma questão de autonomia, ou seja por uma necessidade do país repensar o quão estratégico é o ensino superior para todo mundo. Seja para municípios, seja para estados, que é o que vamos falar aqui hoje sobre o governo de Santa Catarina, seja para as populações ou seja para a empresa. Então, o tema do nosso quarto episódio é Todos pela Educação Superior, um exemplo de parceria de sucesso. Aqui hoje conosco, 2 convidados muito especiais, que são dos principais responsáveis por uma das mais recentes e vitoriosas parcerias entre um governo estadual e as instituições de ensino superior comunitárias e privadas no Brasil. O recém-aprovado Programa Universidade Gratuita do Governo do Estado de Santa Catarina. Você já ouviu falar sobre isso? Foi aprovado no último dia 1º de agosto. Se você não ouviu, fica ligado, porque é absolutamente inspirador o tema que a gente vem falar aqui, e o nosso intuito é que ele se espalhe para outros estados do Brasil também. Para a gente falar sobre isso, primeiro eu gostaria de saudar a presença dos nossos convidados. Por uma questão de normativa de educação, primeiro saudaremos as damas. Ela que é conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, pesquisadora e com diversas outras funções. Então, não sei como eu me reporto, vou me reportar de todas as formas possíveis, a senhora escolhe qual prefere. Reitora, conselheira, pesquisadora, presidente, professora, Luciane Sereta, muito obrigado, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Young Podcast. A palavra é sua. Muito obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês sobre um tema
que perpassou aí o estado de Santa Catarina, a educação superior no estado de Santa Catarina durante os primeiros meses do ano e que teve um desfecho muito positivo até aqui. Eu gosto que me chamem de professora, que é o que de fato me representa muitíssimo. As outras funções, elas são adquiridas no decorrer daquilo que a gente vai fazendo, mas o que me representa, o que me dá significado é ser professora. Então pode me chamar assim. Muito obrigado, professora. O nosso segundo convidado é uma das autoridades do ensino superior brasileiro mais respeitadas pelo Brasil, onde atua desde 1977. Atualmente, conselheiro da Câmara de Educação Superior do CNE e secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Conselheiro, secretário, professor, como o senhor também pediu para ser chamado antes do início do episódio. Aristide Simadon, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco, conversando com o nosso público. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. É uma alegria grande estar com a nossa professora reitora e presidente da nossa CAF, Luciane Sereta. E estamos aqui para conversarmos sobre essa possibilidade grande que o nosso governador Jorginho Melo tem conseguido dar ao estado de Santa Catarina, sobretudo aos seus jovens, aos catarinenses, né? Um programa diferente do país, creio que diferente em todos os locais, né? E que nós esperamos que seja realmente um sucesso. Com certeza será, professor. Como de praxe em todos os episódios, já que nós temos um público muito diversificado nos assistindo, nós fazemos uma pequena contextualização, com o objetivo de nivelamento mesmo, para que todo mundo possa partir do mesmo ponto e aprender os conteúdos que nós vamos conversar aqui. E a gente não pode começar por outro assunto que não seja o acesso à educação superior, né? Que é um problema que todos vêm assistindo recorrentemente. A gente sabe que a educação presencial no Brasil ela vem regredindo ano contra ano, mas é um segmento importante que a gente precisa pensar porque tem diversos aspectos no país. Como a secretária Denise deixou claro no outro episódio, a questão de faltar brasileiros graduados e pós-graduados é uma questão chave para o mercado brasileiro e é algo que o MEC vai tentar vencer pelos próximos anos para tentar, no mínimo, chegar próximo à meta da PNE, que a gente está um pouquinho distante ainda. Então, o tema do nosso episódio é justamente trazer à luz sobre outros setores, outros segmentos, outros atores que podem ajudar a população brasileira a ingressar no ensino superior, como o governo do estado de Santa Catarina tem feito por lá, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Nossa Educação, ela é muito clara quando ela determina qual é o papel de cada esfera de governo na educação. Mas ela, no seu artigo 8º, diz que esse papel pode ser de colaboração. Então, nada impede que municípios, nada impede que estados também participem dessa forma de ingressar no ensino superior, porque é estratégico para todo mundo. É estratégico para as pessoas, estudantes, é estratégico para as pessoas trabalhadoras, é estratégico para a dinâmica da economia local, além de ser estratégico para as empresas e para o país. Se não, vejamos, do ponto de vista dos estudantes, eu trago 3 indicadores para a gente entender como isso é importante e por que essa iniciativa do governo de Santa Catarina, que já dura desde 2005 e agora vai ser muito ampliada, ela é fundamental de ser compartilhada com o resto do país e, quiçá, espelhada pelo restante dos estados e municípios do país. Segundo o IBGE, pelo Cadastro Central de Empresas deste ano, de 2023, quem tem ensino superior ganha até 219,4% mais do que quem está no ensino médio. Quando a gente fala de ganha, nós estamos falando de dignidade, qualidade de vida, bem-estar, acesso a bons serviços, e assim sucessivamente. Também, segundo o IBGE, agora de acordo com a PNAD contínua do ano passado, quem tem ensino superior tem 3 vezes menos chances de ficar desempregado. Então, nos períodos agudos de crise, nas dificuldades financeiras que as empresas sempre passam, nós estamos num país em desenvolvimento, então a nossa dinâmica de economia, ela é sempre uma grande roda gigante. Às vezes nós estamos muito bem, às vezes nós não estamos tão bem assim. É importante se manter empregado. E quem tem ensino superior tem 3 vezes menos chance de se desempregar. E segundo a OCDE, só para trazer uma estatística de fora do Brasil, quem tem ensino superior completo também vive 6 anos a mais, em média, na expectativa de vida. Então, olha como isso é importante para cada um dos seres humanos. Se eu vivo 6 anos a mais
desemprego 3 vezes menos e ganho 219% a mais, se a gente for calcular isso ao longo de uma jornada de 40 e poucos anos de trabalho, dá 500, 600% a mais de produção de riquezas para si, para sua família e para a economia, ter o ensino superior. Então, o acesso a um número maior de estudantes, ele é primordial no nosso país. E às vezes, professor e professora, as pessoas acham que é um pouco de frescura com o ensino superior, essa insistência de falar de acesso. Mas o sistema de educação no Brasil, ele se estabelece de uma forma que é preciso falar de ensino superior de uma maneira diferenciada. Por quê? Como nós vimos no episódio passado, até o ensino médio, mais de 80% da população brasileira estuda na rede pública de ensino. E quando nós falamos de ensino superior, aí 76%, quase 77%, estuda na rede privada. Ou privada com fins, ou privada sem fins, que é o caso das comunitárias, ou nas municipais que cobram mensalidades por não ter um orçamento municipal. Ou seja, nós estamos falando que de 17%, 18% que pagam a escola até o ensino fundamental e médio, se transformam em 77% que precisam pagar pelo ensino superior. Isso não é natural do ponto de vista do orçamento familiar. Isso não é fluido do ponto de vista de famílias que têm orçamentos restritos e precisam passar a custear mensalidades para seguir estudando. Então, ou nós falamos de subsídios, ou nós falamos de iniciativas criativas para aumentar o acesso das pessoas ao ensino superior, ou nós continuaremos abaixo da meta da OCDE ad eterno. Esse é o ponto, e por isso que falar de acesso à educação superior é diferente de falar de acesso nos outros segmentos, que majoritariamente as matrículas já estão no ensino público e, portanto, não há pagamento de mensalidade. Mas o ensino superior também tem um impacto muito grande na vida dos doutores, na vida dos mestres, na vida dos professores especialistas, que são tão importantes e que também têm metas no Plano Nacional de Educação para a sua formação. O que ocorre é que numa pesquisa rápida de 2014, que era a época de pujança do FIES, antes de nós começarmos o nosso ciclo de crises econômicas, políticas e recentemente sanitárias, até 2021, que é o último censo que a gente tem disponível, 31,1% dos nossos professores foram desligados do ensino superior no Brasil. Quase 1/3 dos profissionais foram desligados em 7, 8 anos. É muita gente desligada em muito pouco tempo. Isso significa que são inteligências que deixam de usar o seu trabalho para atrair riquezas e eventualmente evadem do país para conseguir subsidiar não é a palavra, para conseguir sobreviver em outro lugar. Então nós formamos por anos essas mentes brilhantes e perdemos rapidamente para o mercado externo sem ter o retorno que a sociedade precisa por essa formação, o que é um pecado. Nós deixamos de recolher impostos, nós deixamos de gerar economia num número absurdo. Nos técnicos administrativos, e aí é de 14 a 20, porque de 21 eu não tenho a estatística, 20% foi mandado embora. É 1/5 dessas pessoas. Nós estamos falando de cerca de 200 mil empregos pelo país diretos, fora todos os empregos indiretos que a falta de acesso nos últimos anos trouxe. Olha a importância que Santa Catarina tem nesse contexto, por estar se blindando de todos esses malefícios que a gente vem falando só do ponto de vista da população. Mas do ponto de vista de estados e municípios, exemplo, 1.179 instituições. 1.179 instituições deixaram de existir de 2009 para cá, sendo que mais de 80% de 2018 para cá. O que aconteceu? A redução dos ingressos pelo FIES, que em 2018 a gente formou as últimas turmas, então as receitas caíram muito. Nós tivemos a expansão muito rápida do ensino à distância pela regulamentação, marco regulatório de 17, que passou a ser uma concorrência imediata de todo mundo, em todos os lugares do Brasil, e a crise econômica, a pandemia e por aí vai, o empobrecimento da população. Só que quando a gente fala que mais de 1.000 instituições, principalmente as isoladas no interior do país, fecharam as portas, com ela os investimentos, com ela os empregos, com ela a formação de mão de obra. E como é que a gente vai desenvolver o interior desse país se não pela educação? Se nós já temos hoje um desafio que é formar bem esse jovem no interior e ele não conseguir arrumar emprego no interior e se deslocar para as metrópoles, inchando metrópoles, superlotando os equipamentos públicos das grandes metrópoles e deixando o interior ainda em um desenvolvimento mais tardio,
Agora a gente fala de uma etapa ainda anterior, nenhum acesso talvez seja possível em muitos dos lugares. É óbvio que isso para o município e para a economia do município é ruim, e é óbvio que para o Estado, que é um conjunto de municípios, isso também é muito, muito ruim. Fora construção civil, prestação de serviços, alimentação, lazer, transporte, hotelaria, hospedagem, tudo isso que diminui quando você encerra uma instituição de ensino. Então, para todos esses segmentos e, sobretudo, para as empresas que dependem do interior, da formação de mão de obra no interior para conseguir produzir suas riquezas, a falta de acesso ao ensino superior é um problema grave. É por isso que a gente traz e faz questão de ter protagonismo e de dar protagonismo a vocês, aos senhores e senhoras de Santa Catarina, pelas iniciativas que vocês têm tomado nos últimos anos. Porque é importante a gente tentar levar essa inspiração para outros estados e reverter um pouco essa realidade, já que eu vou mostrar 3 indicadores que mostram como Santa Catarina evoluiu muito nesse período em que o Brasil involuiu drasticamente. E aí, só para completar e passar a palavra a vocês, o que eu acho importante é que a gente precisa desmistificar que o investimento em educação é um custo. A própria palavra diz, o investimento em educação é um investimento por todos esses indicadores que nós trouxemos aqui bem rapidamente. E isso é interessante porque quando a gente fala nas discussões do novo FIES, nos seminários de reconstrução, a gente percebe que lá no governo federal, isso já está muito bem assimilado, aparentemente, pelo menos nos discursos. Quando o governo defende que o FIES não é um programa de financiamento tradicional e bancário que precisa dar lucro. Que entende que o FIES sim é um programa de acesso e que vai dar prejuízo. Que o importante é que os estudantes que se formam e entram no mercado de trabalho possam retornar o investimento do FIES para que ele seja um programa menos deficitário. Mas esse déficit não é considerado contabilmente um prejuízo porque ele é um senhor investimento do país na sua própria economia, no desenvolvimento de talentos, da inovação, da pesquisa e uma série de outros pontos. Então, quando a gente olha isso no âmbito dos estados e dos municípios, talvez nós consigamos vencer o início do primeiro desafio, que é não termos orçamento para incentivar o ensino superior. E vocês vão poder trazer um pouco dessa realidade, que com certeza foi um debate importante do programa Universidade Gratuita. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, quem não conhece a realidade do estado de Santa Catarina, ele é muito diferente dos outros estados no Brasil. O professor Simadon conversou aqui que talvez seja um pouquinho diferente. Na verdade, é vanguardista, é inovador, é progressista em diversos aspectos e é diferenciado. Porque desde 2005, Santa Catarina investe no subsídio de bolsas de estudos para os estudantes terem acesso a universidades de qualidade. Que eu acho que esse é um ponto importante. E através desses subsídios, fortaleceram as instituições comunitárias que lá existem, através de uma atuação muito forte, muito firme, muito presente da própria CAF, representada hoje pela sua presidente aqui conosco. Também fortaleceu as educações de ensino privadas de todas as outras naturezas, ou seja, é um Estado que tentou e continua tentando e está ampliando a sua tentativa de se blindar de tudo isso. Então, vejam só questões importantes que a gente traz. Em 2013, portanto, no 8º ano dessa iniciativa de Santa Catarina, tem um indicador que a gente faz na Brandon para entender sobre a possibilidade de captação e o tamanho do mercado de captação das instituições em cada lugar, que é um indicador muito simples de calcular. É ingressante do ensino superior presencial dividido pelos egressos do ensino médio. Dali a gente tem uma relação, já que o presencial majoritariamente é um aluno mais jovem, nem todos saem direto, mas a gente faz uma estimativa. No Brasil, em 2013, a média era de 79%. Então, 79% dos ingressantes vinham ou recentemente do ensino médio. Santa Catarina, em termos de estado, era o 6º estado do Brasil, tirando o Distrito Federal, nesse ranking, acima da média. Quando a gente vai para 2021, após todos esses momentos que a gente falou aqui de crise, a média sai de 79% para 42% apenas. É uma crise de ingresso, como a gente está falando aqui. Só que Santa Catarina passa a ser o 3º estado no Brasil com essa relação. Então, nesse momento de crise, graças, entre outras coisas, à atuação de cada instituição de ensino e graças, entre outras coisas, à lei complementar que trouxe o subsídio do governo do estado, Santa Catarina evoluiu. A ponto de o Instituto Semesp, numa apresentação feita
num evento na Bahia, há um par de semanas atrás, o Rodrigo Capelato ter apresentado a Santa Catarina como o estado de maior taxa líquida de escolarização do país. Atrás apenas do Distrito Federal, que a gente sabe que tem uma dinâmica diferente, não dá para comparar exatamente com as dinâmicas do estado. Então, repara, com a iniciativa de 2005, até então, menor que o programa recém-aprovado, Santa Catarina já consegue se destacar no cenário nacional frente aos outros estados. O que irá acontecer a partir do programa Universidade Gratuita, que é um salto de evolução ousado, necessário nesse contexto. É para isso que nós convidamos o senhor, professor Simadon, a senhora, professora Sereta, para nos trazer essa experiência, para nos trazer esse conhecimento, para apontar não só os bastidores, mas os caminhos do que se espera no futuro, porque com certeza, com as suas atuações, junto com os parlamentares, com o governador Jorginho Melo, vocês são hoje dos maiores protagonistas da educação superior em nível estadual do nosso país. E a gente quer dividir essa experiência com os demais. Vocês terem uma ideia, só para eu concluir meu raciocínio e eu já passo a palavra a vocês, a ambição do projeto Universidade Gratuita é dar até 75 mil bolsas de estudos em 2 anos, se não me falha a memória, até em Santa Catarina. 2026. Até 75 mil em 2026, em praticamente 2 anos. O que significa 75 mil bolsas de estudos estaduais para o ensino superior privado e comunitário de Santa Catarina? Se nós olharmos os egressos do ensino médio, é praticamente o mesmo número. Isso significa que se todos os estados do Brasil tivessem a mesma iniciativa, até 2026 nós teríamos mais de 2 milhões de bolsistas estaduais no ensino superior brasileiro. Isso é 3 vezes o ápice do FIES, que não volta mais e que a gente é saudoso até hoje. E somado a isso ainda tem o FIES, ainda tem o ProUni, ainda tem os outros programas. Ou seja, PNE está resolvido, desenvolvimento do país está resolvido, qualidade de vida das pessoas está resolvida, desigualdade no país está diminuído a partir de uma iniciativa que começa com Santa Catarina, mas que, se contagiar o restante do país no bom sentido, muda esse país positivamente em direção ao desenvolvimento que todo mundo deseja. Então, seguindo a lógica da boa educação, professora Sereta, Santa Catarina é um estado caracterizado muito fortemente pelas suas instituições comunitárias de qualidade, e aí um trabalho muito exemplar exercido pela CAF frente a esse grupo, também pelas instituições privadas. Mas a gente não conhece muito em diversos estados do país como funciona essa realidade, como esse estado está organizado para subsidiar as suas grandes instituições e os reflexos disso. Queria que a senhora trouxesse um pouquinho para a gente essa experiência de ser reitora e presidente da ACAF num estado tão inovador como Santa Catarina nesse sentido. Primeiro, Rodrigo, que eu avalio que é preciso contextualizar um pouco, né, o nascedouro dessas instituições comunitárias de educação superior que, ao longo do tempo, ajudaram, contribuíram fortemente com a transformação do estado de Santa Catarina, para que se possa compreender o papel da educação como estratégia que ancora o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental que colocam Santa Catarina em situação de destaque em âmbito nacional. Okay. Veja bem, na década de 60, nós tínhamos em Santa Catarina a Universidade Estatal, a Universidade Federal, localizada na capital. As regiões se organizaram por meio da população, da sociedade civil organizada, para que se buscasse oferta do ensino superior também nessas regiões do estado. De modo que, muito brevemente, essas instituições que hoje têm entre 55 e 60 anos, elas se organizaram, se distribuíram democraticamente, vamos dizer assim, no território catarinense. Então, todo o território catarinense tem a cobertura
das instituições comunitárias de educação superior, nascidas naquele tempo, advindas dos desejos da sociedade civil organizada, que encontraram nos agentes públicos daqueles municípios, então prefeitos e câmaras de vereadores, a sensibilidade necessária para que por lei municipal, criassem essas instituições. Então, são instituições sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil, que não têm dono, proprietário. O proprietário é a sociedade civil organizada, é a população de origem pública, embora de direito privado. Não são privadas, são pagas. Né? Logo, todos os seus resultados são reinvestidos a bem da própria comunidade acadêmica, por conta disso nós temos excelência acadêmica, e também a bem da própria comunidade, com os inúmeros projetos de extensão, de iniciação científica. Nós temos programas de mestrado e doutorado. Bom, hoje as nossas universidades comunitárias, elas são responsáveis por 56% da ciência produzida em Santa Catarina. Olha que né? maravilha. Então, isso só é possível porque há um investimento, né, que se faz por meio do protagonismo destas instituições. 85% 95% do ensino dessas instituições de graduação é presencial. Isso faz toda a diferença, porque permite com que esses sujeitos em formação possam intervir realmente na realidade local e transformar essa realidade. São instituições absolutamente conectadas com o mundo, mas com um propósito, que é o desenvolvimento regional. Então, as demandas regionais são sempre muito importantes no desenho e na organização pedagógica, acadêmica e das demais dimensões de ensino, de pesquisa, de inovação que são desenvolvidas por essas instituições. O propósito é o desenvolvimento regional. E por isso, talvez, né, deem tão certo, porque estão na base do desenvolvimento destas regiões. Veja, na esteira do que você falava sobre a representação do Estado de Santa Catarina, nós somos o Estado com 1% do território nacional. 1% do território nacional. Esses dados de destaque que você coloca, eles são dados de destaque desse tamanho de Estado, exatamente, com 3% da população brasileira. Mas que tem, hoje, se considerar a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que coloca que 33% dos jovens entre 18 e 24 anos devem estar no ensino superior, nós temos 26%. Estamos atrás do Distrito Federal pelas questões que você mesmo coloca. Então, veja, ao longo do tempo, nós temos esses resultados advindos também desses investimentos. Também quero dizer que nós somos o 6º melhor produto interno bruto do país. Ou seja, é um estado de destaque também no desenvolvimento econômico. Nós somos o 3º melhor índice de desenvolvimento humano do país, porque não há desenvolvimento econômico se não há desenvolvimento social. E não há desenvolvimento social e econômico se não tiver na base disso tudo a educação. E a educação nas suas diferentes modalidades. Os investimentos na educação básica, os fortes investimentos no ensino médio, o ensino técnico, que é muito importante num estado absolutamente industrializado como o nosso, é o estado mais industrializado do país. Né? É o primeiro estado mais industrializado do país. Então, veja, nós temos na base de tudo isso a educação superior, porque ela te possibilita o desenvolvimento humano, que te organiza, né, na prospecção de novas oportunidades profissionais, de melhoria da qualidade de vida para si, para sua família, e da melhoria de renda, receita e, portanto, né, qualidade de vida, que é o que a gente busca. Posto isso, desde o advento dos programas de benefícios para o ingresso de estudantes no ensino superior, para o acesso de estudantes advindos do governo do Estado, nós tivemos, sim, né, nesses últimos anos,
esses indicadores que você também apresenta, num período, sobretudo, de pandemia, em que houve uma fuga das escolas, das salas de aula, das universidades, por N motivos, nós tivemos em Santa Catarina uma retenção importante desses estudantes, e essa retenção se deu em grande parte nas instituições comunitárias. As nossas instituições comunitárias apresentaram, paradoxalmente, né, um índice de evasão de 7%, em média. Enquanto que instituições estatais tiveram 48%. Esse é um dado muito importante que reflete o modo como essas instituições se apropriam dos seus estudantes, do processo de torná-los de permanência para além do acesso e de desfecho exitoso. Porque você mede a qualidade quando você tem um acesso, você tem a permanência e o desfecho exitoso. E ainda o cenário do trabalho, né? Que é quando você avalia o egresso. Então, toda essa trajetória, ela te dá o indicador de qualidade. E é essa trajetória que refletiu, essa trajetória pretérita de sucesso, que refletiu na decisão do governador Jorginho Melo, ainda enquanto candidato, em reunir-se com essas entidades e dizer, ao analisar o cenário, o cenário socioeconômico do estado de Santa Catarina, e por já acompanhar na sua vida política todos esses processos de iniciativas anteriores, sempre tiveram também a interlocução deste gestor, né? Hoje gestor público e então, até então, agente político. Acompanhando esse desfecho, teve a proposta de apresentar um programa que de fato fosse transformador, ainda mais transformador, justamente para ampliar o acesso e garantir a permanência e o desfecho exitoso desses estudantes. O acesso ele garante por meio da bolsa, né, do benefício. A permanência e o desfecho por meio da responsabilidade que as instituições estão atreladas a ofertar para assegurar a sua permanência no programa. Então, eu diria que o professor Simadon é o grande mestre, protagonista de tudo isso, ele poderá falar melhor acerca do programa. Mas o impacto do programa para as instituições comunitárias de educação superior, ele é indescritível. Não é possível, no tempo atual, medir a sua importância, porque ela será efetuada ao longo do tempo. Quando historicizamos dados, nós falamos de espaços de tempo. Então, é preciso desse espaço de tempo para que ali à frente se possa olhar para o programa e avaliar ainda mais a importância de um programa que fortalece o acesso de estudantes, mas assegura a sua permanência, o seu desfecho exitoso em instituições comunitárias de educação superior. Por que eu falo das instituições? E mais, o programa também amplia o acesso para estudantes da rede privada, né? Sim. Com também garantias de que elas também ofertem um ensino de qualidade. Né? E aí eu avalio que é a grande importância do programa. Você fez uma fala de que ao término de 2026 teremos uma cobertura de 75 mil estudantes. Pelo programa Universidade Gratuita, com bolsas de 100% nas universidades comunitárias. No entanto, muitos outros estudantes terão acesso a bolsas de 25%, 50%, 75% e até 100%, nas instituições privadas de educação superior. Então, veja, nós chegaremos ao término de 2026 com quase a cobertura dos estudantes do ensino superior de Santa Catarina com algum tipo de benefício para além dos que estão na universidade gratuita. E isso é profundamente transformador. Para as instituições comunitárias, o programa reflete a sua ainda maior convocação, que elas já têm desde o seu nascedouro, pelo compromisso com o desenvolvimento regional, pelo compromisso com a excelência acadêmica, pelo compromisso com a responsabilização sobre a correta aplicação dos recursos públicos. Eu diria que as instituições comunitárias de educação superior têm a maior chance da sua história em Santa Catarina, quiçá seja reproduzida posteriormente em todos os outros estados do país, de
tornar ainda mais significativo e saliente a sua importância na transformação do Estado, na base da economia e na definição de projetos portadores de futuro para o Estado de Santa Catarina. Veja, esses estudantes terão uma contrapartida para o desenvolvimento do Estado nas ações que eles terão que desenvolver em serviços após formados ou então em projetos de extensão, de intervenção na comunidade enquanto estudantes. Essas instituições têm o compromisso de atuar sobre a formação de professores para o ensino médio. Então, é um programa muito bem amarrado, que colocará, sem dúvida, esses indicadores do Estado de Santa Catarina ainda mais em destaque. Na linha do que nós defendemos, que é o acesso e a permanência de estudantes no ensino superior, não há, historicamente, nenhuma iniciativa nesse país tão transformadora quanto essa. Nossa, eu não tenho nenhuma dúvida, professora. Muito obrigado pela palavra inicial. Fico aguardando ansiosamente pelos nossos próximos debates. Professor Simadon, do ponto de vista da academia, a professora Sereta já deixou isso muito claro, o tamanho da responsabilidade que também temos do lado das instituições de ensino, de usar bem esse recurso público para efetivamente transformar a sociedade. E o senhor que saiu da reitoria para assumir o desafio da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina também vivencia o outro lado, que é o lado governamental, que é o lado político, que é o controle das expectativas de tudo que se relaciona a esse programa, qual seja, no final das contas, a entrega final, que é esse desenvolvimento estatal, que já culmina, como a professora Sereta bem colocou aqui, com um Estado bastante industrializado, com um índice de desenvolvimento humano diferenciado. Do ponto de vista do governo, professor, dá para imaginar o Estado de Santa Catarina sem essas iniciativas e sem a presença das instituições comunitárias interiorizando a qualidade do ensino superior? Bom, eu acho que a nossa professora Sereta, ela colocou muito bem essa expectativa e essa visão das universidades comunitárias. Eu penso que o Estado de Santa Catarina, ele não pode pensar o seu desenvolvimento sem as instituições comunitárias. É essa a visão do nosso governador, né? É importante também aqui frisar que até 1962, 64, por aí, Santa Catarina era considerado um estado que era a passagem entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. É verdade. Era um estado que não tinha educação superior no interior, apenas a Universidade Federal, que foi criada em 62. E nós tivemos ali, naquele ano de 62 em diante, um governador chamado Celso Ramos, que foi um visionário. Ele reuniu um grupo de jovens, entre os quais nós podemos aí destacar o professor Alcides Abreu, e hoje ainda vivo o nosso doutor Glauco Linger, que planejaram o Estado de Santa Catarina para o futuro. E aí eles criaram a chamada Acaresc, na época que transformou lá o porco de banha em porco de carne, onde nasceram as grandes corporações de produção hoje, os grandes frigoríficos que Santa Catarina hoje possui. Ele mudou a genética da maçã, onde nós temos destaque. Ele mudou, aquele grupo criou toda uma tecnologia para a plantação de grãos, a mudança disso, trouxe a Epagre para Santa Catarina e criou o modelo de gestão regional, criando com os municípios as instituições comunitárias. Essas instituições comunitárias que deram a oportunidade de acesso aos jovens regionalmente é que propiciaram a Santa Catarina um grande desenvolvimento na formação de pessoas, e estas proporcionaram um desenvolvimento econômico excepcional para Santa Catarina. Então, o nosso governador, que sai dessa condição também, como eu e como tantos outros, que saímos da roça, digamos assim, né? E fomos para essas instituições e nos formamos ali
né? E o governador é um exemplo disso, né? E que com muita dificuldade, né? Percebeu e percebe que essas instituições, elas fazem a diferença, porque elas mantêm o jovem na sua região. E a proposta que se está fazendo para Santa Catarina, que já foi feita lá na Constituição de 89, ela visa o quê? Ela visa exatamente favorecer aquele estudante nas suas regiões, localizadas nessas instituições, porque você colocava antes aí a possibilidade do sujeito que faz ensino superior, ele ascender profissionalmente, financeiramente, socialmente, né? Não há dúvida. Mas esta é a nossa visão também de Estado em Santa Catarina, que não resolve o diploma mais. Não. Né? O diploma é um mero papel. Você precisa ter condição de uma boa formação, né? Então, o que o nosso governador entendeu na proposta desse programa? Ele que acompanhou toda a evolução histórica do ensino superior, do que essas instituições representam, a fazer com elas um grande programa de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina através da educação, do desenvolvimento da ciência, da pesquisa, da produção de conhecimento, da solução de problemas. E, veja, não é um simples programa de bolsas. Né? Na verdade, a universidade gratuita não é um programa de bolsas. Ele é um programa de compra de vagas. Né? Em que o estudante, o nome é Universidade Gratuita, dada pelo próprio nosso governador, mas na verdade ela não é muito gratuita, porque há uma contrapartida, seja ela das instituições ou seja dos estudantes. Então, nós quando elaboramos o programa, e ainda na época de campanha, muito antes ainda, quando o nosso governador era deputado federal, deputado estadual, a gente pensava na possibilidade, ele sonhava em ser governador e a gente, com ele, pensava a possibilidade de fazer a educação um grande instrumento do seu governo. Né? Porque nós temos certeza que não há outra maneira de as pessoas se desenvolverem, a sociedade se desenvolver, o Estado se desenvolver, sem educação. Exato. Né? E alguns dizem assim, a educação custa muito, é muito cara, mas imagina você quanto não custa a ignorância, né? Exatamente. Então, de atraso não gera ignorância, né? Falta dela, né? Exatamente. Então, com ele, nós pensamos exatamente de que esse seria um programa onde nós teríamos aí, através das contrapartidas dos estudantes e das instituições, a possibilidade de uma transformação muito grande nas regiões onde essas instituições atuam. Importante contextualizar uma fala que o senhor colocou, muito bem posta. A professora Denise, no episódio anterior, esteve aqui conosco. Ela colocou que a educação superior é a maior ferramenta de mobilidade social que ela conhece, e acho que não há como discordar, né? Ela lhe dá a liberdade de fazer o que quer, quando quer, onde quer e gerar as suas próprias riquezas. Perfeito. Esse é o ponto, né? E Santa Catarina, eu jamais falaria isso, porque como eu não tenho lugar de fala, não poderia dizer que era um estado de passagem, mas eu tenho família em Santa Catarina, conheço Santa Catarina pelo turismo, assim como diversos estados do Nordeste, mas de alguns anos para cá, nós vemos percebendo Santa Catarina como matérias e manchetes de questões relevantes de polo de inovação, polo de tecnologia, referência de industrialização e outras coisas que é verdade, o senhor tem toda a razão, antigamente não era falado. E essa transformação não é uma coincidência. Essa transformação é fruto de 50, 60 anos de trabalho em relação a isso. Foi planejamento. Exato. O investimento na educação ele nunca é de curto prazo. O que nós colheremos a partir de iniciativas em educação, talvez a nossa geração nem presencie na sua integralidade. Mas é um passo importante. E nesse contexto, eu imagino que
convergir os interesses de diversos atores sociais em prol deste programa não deve ter sido uma tarefa muito simples. Por quê? Porque as pessoas têm visões diferentes sobre o que nós estamos aqui colocando. Nós vivenciamos a educação superior, então a nossa mente tem isso muito mais claro do que pessoas que não vivem esse segmento, não trabalham esse segmento e também talvez não se preocuparam em entender esse segmento. E eu acho que a frase que eu gosto de colocar, que mais silencia, é 88% de estudantes da escola pública no ensino médio, 77% em instituições privadas de ensino superior. Não tem fórmula para fazer essa guinada de 180 graus se não for investimento. Não é? Quando nós estávamos elaborando o programa, não foi tão fácil, porque realmente a visão de muitos gestores, né, dos próprios deputados, que nos ajudaram muito, mas a visão é assim, poxa, as estradas precisam de recursos e vocês vão investir em educação superior. A educação básica precisa dar uma reformulada e vocês vão investir em educação superior. Então, veja, junto com o programa, ele não é apenas um programa para a educação superior. Sim. Porque se não tiver o fortalecimento da educação básica, você também não terá aí uma condição para o estudante ingressar na educação superior. Então, ao lado ou junto com esse programa da educação gratuita, da universidade gratuita e do investimento no ensino superior, o Estado está fazendo um esforço enorme para a reformulação da educação básica e uma condição para uma melhoria gigantesca. Ela vai ter uma revolução também no ensino médio em Santa Catarina. Porque Santa Catarina é um estado produtor. O que Santa Catarina produz não fica em Santa Catarina. Né? Ele não é um estado importador. Ele produz para o mundo inteiro. Né? Então, as suas cadeias produtivas diversificadas é que lhe dão essa riqueza de ele ter um certo equilíbrio econômico, né? E lhe dá também essa possibilidade de ele de a educação olhar para isso, principalmente o ensino médio, o ensino técnico médio, ele não pode estar desvinculado desse programa da educação superior. Por isso, o programa também vê a contrapartida dessas instituições, sobretudo as comunitárias, que hoje elas têm uma condição invejável de infraestrutura, de qualidade, de condição de corpo docente, de laboratórios. Elas estão integradíssimas com a sua comunidade regional. E mais, é muito interessante ver, né, Luciane, que as comunidades regionais têm essas instituições como delas. Sim. Pertencimento. Sim. E essa pertença, né, lhe dá a condição de elas fazerem realmente. Nós temos a crença de que e o próprio governador repete isso, né? Elas serão o grande instrumento de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina no futuro. Nós não temos assim como medir hoje o que ela vai representar, mas você imagina o pessoal da área da saúde trabalhando, devolvendo em trabalho nas redes públicas, né? O que vai melhorar a condição dos nossos postos de saúde, de hospitais, enfim, né? Olha os engenheiros, os agrônomos, os médicos veterinários, os psicólogos que as nossas escolas precisam, os fisioterapeutas, enfim, os inúmeros profissionais trabalhando nas redes públicas, aquela condição que eles podem, né? Porque não é muita a devolução, né? São 20 horas por mês do tempo em que ele recebe o benefício. Na verdade, acho que uma coisa que a gente não pode tirar de mente, né,
é que nós não podemos, numa situação de orçamentos mais dificultosos, mais restritos, mais limitados, nos restringir a cortar. A educação básica é evidente, ela é o alicerce de tudo. Precisa começar bem ali, até porque não adianta ter uma instituição de ensino superior de qualidade se o nível entre a educação básica e o ensino superior for inatingível, né? A diferença entre os dois. Mas o investimento no ensino superior, muito bem colocado por vocês dois, me permita aí a intimidade de vocês, é um podcast, tem que ser menos formal, ele traz um retorno em geração de riquezas e receitas para o Estado que vai ajudar a aumentar os investimentos no ensino básico, fundamental e médio, no médio espaço de tempo. Seguramente. Seguramente, e isso precisa ficar muito claro. Os investimentos que se fizerem no ensino superior, sobretudo por meio desse programa, sim, se refletirão fortemente na qualidade também da formação do professor, por exemplo, para o ensino médio, para a educação básica, ou até mesmo na prestação de serviços que serão retornados a estes segmentos educacionais. Então, é preciso olhar para este investimento, e é investimento, é opção de governo, né? Muitos governos podem optar por muitas outras coisas. Este optou pela educação como estratégia transformadora. Ao lado dela, todas as outras, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura, nada disso foi deixado de lado. Exato. No entanto, talvez pela primeira vez de modo mais contundente, a educação tomou protagonismo junto com essas outras áreas. E a educação superior, como esse eixo transformador que vimos colocando em instituições absolutamente, e buscando o episódio anterior com a fala da Denise, absolutamente alinhadas com os aspectos regulatórios desse país, absolutamente alinhadas com as demandas regionais, mas com conceitos, cursos altamente conceituados, como disse o professor Simadon, infraestrutura que é de ponta, né, com iniciativas únicas em âmbito nacional e com quando você aborda a inovação no estado de Santa Catarina, ela tem uma rede constituída, esse ecossistema catarinense de inovação, ele tem um ponto de conexão em cada uma das nossas instituições comunitárias. Elas fazem parte e são protagonistas destes centros de inovação que conformam esse ecossistema que se reflete ali no empreendedorismo catarinense, na industrialização, na força de trabalho qualificada para o desenvolvimento da indústria, sobretudo na tecnologia, onde temos um polo em Florianópolis de alta abrangência e referência e reconhecimento. Então é preciso também fazer essas considerações. Quando eu só quero pegar uma âncora na tua fala pretérita, quando dizes que, sim, ao longo do o investimento em educação, quando se observa seu impacto sobre o desenvolvimento, ele é ao longo do tempo. Mas quando se avalia o impacto sobre o desenvolvimento pessoal e o acesso pessoal a oportunidades, ele é imediato. Não há outro investimento mais imediato para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, do ponto de vista de desenvolvimento humano e de acesso à oportunidade de emprego, geração de renda, receita e, portanto, desenvolvimento pessoal e da sua família, que é a educação superior, sobretudo. Porque justamente ascende a um cenário do trabalho mais qualificado, mais complexo e, portanto, mais valoroso, mais valorado. Então, é preciso compreender essas duas coisas, o impacto imediato sobre o sujeito e a sua vida e o impacto no desenvolvimento, que daí sim, ele precisa ser compreendido como a longo prazo, né? Médio e longo prazo. E acho que, seguindo o seu raciocínio, professora, se a senhora me permite uma parte, tem um resultado que é relativamente curto para médio prazo no retorno para o investimento, dos investimentos para a educação fundamental e média, que é a formação de professores. Claro. Né? O que nós temos assistido no país é que as licenciaturas presenciais, elas praticamente desapareceram na linha do tempo. Perfeito, né? É isso. E formação de professor é escola, é estar na prática cotidiana. E as licenciaturas pertencem ao DNA
estão intrínsecas no DNA de muitas das instituições comunitárias. Estão no DNA, estão no nascedouro das nossas instituições comunitárias. Todas elas, inclusive, surgiram com os cursos de licenciatura. Todos eles têm 55, 60 anos. Nós formamos os professores e as professoras presencialmente no estado de Santa Catarina. No decorrer do tempo, outras instituições ingressaram no cenário estadual com cursos EAD. As nossas instituições comunitárias, é preciso que se fale sobre isso, porque também, ao olhar um programa desse tamanho e dessa complexidade, se buscou identificar, o governo do estado buscou identificar onde estavam as dores, né, que precisavam ser ou cuidadas ou para que não ocorressem. E a formação de professores e professoras foi um dos primeiros pontos que o professor Simadon, antes ainda, né, lá antes do advento desse programa, já nos dizia: esse é um programa que poderá resolver, né, ou buscar potencializar uma situação importante, que é a formação de professores e professoras. Os nossos cursos de licenciatura são todos presenciais. Nós não ofertamos, talvez 1%, né, tem aí um ou outro no formato educação à distância, e mesmo assim como complementar para aquele sujeito que não poderia estar no presencial, e ainda com plataformas e metodologias muito bem estabelecidas, né, com o cuidado que se tem para a formação de um professor e de uma professora, que vai incidir, então, na educação básica e no próprio ensino médio. Afora o fato de que nós temos trilhas de formação continuada, que são uma contrapartida das nossas instituições que aderirem ao programa e que devem ser permanentes para qualificar esse professor que já está em ato em sala de aula. O nosso governador Jorginho, que diz assim: nós queremos um programa para elevar a régua da qualidade. Perfeito. Né? Em todos os aspectos. A régua da qualidade, porque na conversa que nós temos com os nossos empresários e tal, eles nos dizem: meu Deus, a educação cada vez pior, nós não temos profissionais para suprir as vagas de oferta do trabalho que nós precisamos. A dinâmica hoje ela é muito rápida, não é? Sim. Então, a preocupação do programa Universidade Gratuita, ela é essa aí do que o nosso governador deseja. É elevar a régua. Portanto, ele privilegia o quê? A educação presencial. Né? Na educação presencial, a regionalidade. O aluno não precisa sair daí para fazer o curso que ele quer. Até dias atrás, os nossos estudantes faziam o curso que podiam. Uhum. Eu não tenho condições de pagar a medicina. Então, o nosso governador tem histórias bem interessantes de gente que passou em medicina, né? E virou uma tragédia, ele diz, né? Porque, meu Deus, passei em medicina, mas e agora? É 12 mil reais, 11 mil reais. O que seria alegria virou choro familiar. Vira desespero. Vira desespero. Meu Deus, eu vou vender o meu lote, o meu não sei o quê, o meu trator para pagar a mensalidade e depois. Hoje não. Ele, se ele quiser, se ele investir nele mesmo, ele vai ter condições de fazer a medicina de um modo gratuito e vai dar a contrapartida dele como serviço ao Estado, veja. Né? Então, aí a nossa preocupação de elevar a condição da qualidade da educação básica para dar oportunidade a essas crianças e para os futuros jovens aí, né? Para que eles também tenham condições de serem selecionados em cursos que eles querem fazer. Isso vai ao encontro do desfecho exitoso que a professora Serena nos trouxe lá no começo. Porque se é o curso que eu me vocaciono, se é a profissão que eu estou apaixonado e eu tive a oportunidade, eu vou até o final. Eu já tive casos assim de inúmeras pessoas dizendo: mas eu trabalho na BRF e o meu salário é R$ 1.500, eu não tenho condições, então eu vou fazer um curso à distância. Né? Tá bom. Né? Se
Se a pessoa hoje quiser ter um diploma e quiser fazer o seu curso à distância, ele vai fazer até com bolsa, porque haverá lá o programa de bolsa para aqueles que não têm condições de pagar o seu curso. Mas quem quiser fazer um curso de qualidade, realmente ter uma ascensão profissional, contribuir com o desenvolvimento dele, da sua família, da sociedade, do Estado, está aí a oportunidade. Então eu estou num trabalho de conscientização também que nós temos que fazer com as instituições, com a sociedade e com as escolas públicas e privadas do Estado. Maravilhoso, olha que bate-papo rico que a gente está tendo, inspirador. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho 2 últimas perguntas antes da gente se encaminhar ao encerramento, porque eu sei que vocês têm horário. Primeira pergunta, ela é mais lúdica, ela é mais no campo das ideias, ela é mais filosófica, ela é mais até gostosa de responder, que é, professora Cereto, professor Simadon, daqui 20 anos, como estará Santa Catarina? Eu já acho que é assim, difícil de você imaginar. Quando eu comecei no ensino superior, que nós tínhamos lá as nossas instituições ainda iniciando com 1 ou 2 cursos, a gente não imaginava que elas seriam o que são hoje, né? E nem o que o estado de Santa Catarina é. Mas eu imagino que nós teremos aí um estado de Santa Catarina super desenvolvido, né? Com inúmeras oportunidades, com um desenvolvimento tecnológico sem precedente e, sem dúvida nenhuma, ele terá uma educação exemplar para o Brasil e para o mundo. Professora? Do mesmo modo, eu diria que vejo Santa Catarina daqui a 20 anos com essas, do ponto de vista das instituições comunitárias de educação superior, sendo uma referência internacional. Não tenho dúvida, ele é um modelo que deve ser ofertado para muitos outros países que buscam iniciativas para o desenvolvimento por meio da educação. Então, não perdemos em nada de lugar algum e ele será, daqui a 20 anos, um modelo internacional para a formação. Do ponto de vista do Estado, eu compartilho do pensamento do professor Simadon. Será um polo de desenvolvimento e inovação para o país sem precedentes. E do ponto de vista da qualidade de vida e do índice de desenvolvimento humano, nós manteremos as primeiras posições, mas nós ascenderemos a primeira posição, eu não tenho dúvida. E teremos a retenção de talentos, porque estamos preocupados com o desfecho exitoso, como eu disse, e a própria absorção desse talento no próprio Estado e no próprio país, porque seguramente também levaremos para o país esses talentos. Então, será um Estado que estará seguramente na base do desenvolvimento do Brasil por conta desses investimentos. Eu não tenho dúvida. Quero estar aqui daqui a 20 anos fazendo essa reflexão, em algum lugar. Que ótimo, até porque a formação de mão de obra de qualidade abundante vai atrair necessariamente investimentos. Vai atrair empresas que dependem dessa mão de obra para poder gerar os seus produtos e as suas riquezas. Não há país soberano, com certeza, sem inovação, sem pesquisa pujante, sem produção de conhecimento, e nada disso é possível sem um ensino superior de qualidade. E veja, nós figuramos em 86º lugar no ranking mundial, né? em acesso em índice de desenvolvimento humano por conta da educação. Eu não tenho dúvida que Santa Catarina é o 3º. Eu não tenho dúvida que ela puxará o Brasil para melhores rankings, porque erradicará também toda essa proposição, né? E nós estamos falando de 18 anos de história já nesse estado, isso, né? Não é algo que está idealizado desde a semana passada, não é? E, Rodrigo, é importante dizer, né? É um programa de desenvolvimento. Programa de desenvolvimento não é só acesso do estudante ao ensino superior em qualquer lugar.
É um programa de desenvolvimento que busca justamente como é que ele sai daqui e como que ele impacta na sociedade e na sua própria vida. Então é importante entender a universidade gratuita nessa completude, não só na entrada do sujeito. Exato. E nem só no papel que ele vai receber, e sim o que é que esse diploma traz consigo, reúne consigo, né? Esse entendimento eu avalio que é o mais importante de se ter nesse momento, quando tanto se fala da universidade gratuita como benefício para ingresso de estudantes na educação superior. Ele é um benefício para justamente o desenvolvimento pessoal e do estado de Santa Catarina, mas do Brasil, né? Então, eu avalio que essas questões são bem importantes. Olhar exclusivamente do ponto de vista do acesso é um olhar muito curto, muito raso sobre o que se faz, né? Mas não caberia um investimento desse tamanho para colocar estudante para dentro de instituição. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. E justamente, talvez, as questões de maior importância de entendimento é o que vem depois da entrada do estudante na instituição. É o que ele significa, que reúne todas as falas do que o reitor, o professor Simadon coloca, né? Mas esse aqui é a nossa grande... nosso grande diálogo, nosso grande desafio, eu diria. E o uso responsável do dinheiro público, né? Eu acho que esse é o ponto. Que é onde está o uso responsável. É exatamente não é no colocar para dentro. É como você tira de lá e para onde que ele vai. Como é que isso retorna, no final das contas, para Santa Catarina? É evidente que alguns talentos irão para outros estados e até para outros países. Isso mas é saudável. Ficará. Numa métrica aceitável, isso é saudável, porque são talentos que se refletem aqui também, quando eles fazem essa internacionalização. E nós fazemos constantemente, né, nas nossas instituições. E que multiplicam essa experiência pelos outros locais para onde eles vão. Retroalimenta, isso é saudável. Exatamente. O que não dá para você perder tantos talentos quanto nós perdemos hoje nesses índices que já foram apontados. Por absoluta incapacidade de absorvê-los. Aí não, aí é uma outra história. Num estado pujante, num país pujante, com numa multiplicidade econômica quanto tem o nosso e de oportunidades. No entanto, são oportunidades que se esvaem, porque elas não estão sendo potencializadas. Muito bom. Agora, para encerrarmos, vamos lá. Se eu for um governador, se eu for um deputado estadual de algum outro estado do país, interessado em conhecer esse projeto, interessado em aprofundar os estudos e as análises sobre esse projeto, interessado em replicar, ainda que em partes, esse projeto. Na opinião dos senhores e das senhoras, por onde eu começo? Eu acho que nós estamos prontos para recebê-los para uma visita e também estamos prontos para dar as informações que qualquer cidadão desse país, deputado, governadores e tal, quiserem. Nós estamos iniciando o programa agora, né? Lançamos os editais para a confirmação das instituições ontem. Então nós temos aí todo um processo agora, e eu tenho dito para nossa a Luciane, que é a presidente da CAF, vamos tendo calma e vamos ajustando as coisas à medida em que o programa vai sendo implantado, porque ele é um programa gigante, na verdade, né? Ele tem inúmeras nuances que nós precisamos ir trabalhando, ir melhorando o controle e aprendendo com isso, né? Mas veja, nós teremos lá na Secretaria de Estado da Educação um setor organizado unicamente para atender o programa. O 6º andar da Secretaria de Estado da Educação, ele está organizado única e exclusivamente para atender o desenvolvimento da educação superior no estado de Santa Catarina. Nós temos lá um grupo de profissionais altamente qualificados, com uma diretoria para isso, né? E as próprias instituições serão o local de visita na prática, né, de como o programa irá funcionar. E nós estamos à disposição sempre de todos e agradecemos muito por essa oportunidade de estar aqui explanando um pouquinho, né, dessa ideia
corajosa, né? Eu tenho dito para o nosso governador uma ideia corajosa de um investimento gigantesco na educação, efetivamente na crença de que ele é o grande instrumento do desenvolvimento. Eu que agradeço, professor, e eu acho que eu agradeço também, professora. Acho que eu falo em nome de todo o segmento de gestores universitários desse país. Acho que esse é um projeto fascinante, que todos devem ter muita curiosidade de conhecer como foi o trâmite, como é que foi esse trabalho duro que vocês tiveram até estarmos nesse ponto. Sem sombra de dúvidas, aprendizados virão, porque a vanguarda traz isso para a gente. Nós nos lançamos e, como bons educadores, nos dedicaremos a aprender e a corrigir rotas toda vez que necessário for. E eu vou sugerir, professor Cláudio, nosso presidente da ABRUC, na figura do secretário executivo também, Aguilera, que a próxima missão não seja mais uma missão internacional de reitores mundo afora. Vamos fazer uma missão nacional de reitores até Santa Catarina, para a gente beber da fonte, porque, afinal de contas, a gente precisa não apenas prestigiar, mas replicar aquilo que é bom, né? Então, para encerrarmos esse quarto e inspiradoríssimo episódio, se é que essa palavra existe, do nosso Young Podcast, eu gostaria de uma vez mais agradecer a sua audiência, você que está aqui conosco até esse ponto. Tenho certeza que está fervendo de novas ideias a partir desses conceitos que nós conversamos aqui. E eu não posso deixar de agradecer também institucionalmente aos apoios da Brandel, da Somos Young, da ABRUC e da Fundacred por viabilizar esse podcast. A partir de agora, eu deixo a professora Sereta, na sequência o professor Simandon, os últimos minutos para o encerramento, arredondamento de falas e as saudações finais. Fica à vontade, professora, muito, mais 1000 vezes muito obrigado por ceder o seu tempo e estar aqui conosco. Eu que agradeço, quero deixar a nossa ACAF totalmente à disposição também, para que, do ponto de vista das instituições e de como nos organizamos enquanto grupo e movimento de reitores e de estudantes, os estudantes foram muito importantes nesse processo, também nos ajudaram a construir muitos elementos que ajudaram a ajustar o projeto, à disposição de todos aqueles e todas aquelas que têm o interesse de conversar conosco, para que do lado da academia, né, se possa compreender como é que isso se processa e como é que nós estamos nos organizando para tal. Quero terminar dizendo que os investimentos em educação básica, ensino médio e ensino técnico são imprescindíveis, mas os investimentos em ensino superior, eles colocam o sujeito na capacidade de resolver com maior rapidez problemas complexos que a sociedade dos tempos atuais e vindouros absolutamente necessita, sobretudo após um tempo de profunda crise sanitária, em que se refletiu em todas as áreas da economia, do conhecimento, e que nós precisamos de pessoas com capacidade de pensamento complexo. E pensamento complexo se desenvolve com conhecimento. Conhecimento se busca numa educação superior de qualidade, que a partir dela também vem os mestrados, os doutorados e todas as especializações. Então, esse é um programa que fecha bem com todas essas dimensões. Mais uma vez eu te agradeço, estou inteiramente à disposição, foi uma conversa muito inspiradora. Muito obrigada. Oh, que alegria. Obrigado, senhora professora. Professor Simandon. Eu te agradeço muito, né, essa oportunidade e dizer que a gente está à disposição. Na Universidade de Santa Catarina, eu saí de uma reitoria para assumir com muita honra e muita alegria a Secretaria de Estado da Educação do nosso querido Estado de Santa Catarina e muito feliz por ter em 6 meses do nosso governo já conseguido colocar de pé, né, esse programa que era uma das pilastras na campanha do nosso governador Jorginho. Então estamos às ordens, né? Eu sou um dos que creem que não há desenvolvimento sem educação. Eu sou uma experiência disso, né? Que saiu lá do interior de Campos Novos, que começou a ir à escola com 9 anos, né? E foi, sem dúvida nenhuma, a educação que me deu a oportunidade de eu ser o cidadão que hoje eu sou. E o profissional que eu sou.
Então, eu acho que se a gente olhar pelo espelho da gente, e o nosso governador também é fruto, né, do seu trabalho, da educação que ele enfrentou ao longo da vida. Então eu penso que a educação, sem dúvida nenhuma, é o grande caminho em todos os seus níveis, e eu espero que esse nosso Brasil crie juízo e realmente nós possamos fazer uma regulação e uma avaliação que dê qualidade para a educação brasileira. Caso contrário, nós estaremos sempre desperdiçando talento, como você falou no início, jogando fora recursos e deixando de fazer aquilo que o espírito público exige, usar bem o dinheiro público, efetivamente. Então, obrigado e estamos sempre às ordens. Eu que agradeço, professor. Esse é o final do nosso episódio do número 4 do Yang Podcast. Perguntar se você curtiu o conteúdo é absolutamente desnecessário. É óbvio que vocês adoraram esse conteúdo. Eu estou aqui, saio de Brasília novamente inspirado por essas duas autoridades que aqui estiveram conversando conosco. Eu tenho que fazer os pedidos de praxe. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso LinkedIn e Instagram, siga a gente e compartilhe o conteúdo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.